Olá, amigos da Rede GuBF, tudo bem? Bom, eu tinha prometido para vocês, nas comunidades lá no Orkut, trazer para vocês um material muito bom e vasto de ufologia que nos foi doado pelo nosso amigo o Wilson Goldin. Ele que era membro do antigo Cine da nossa tão saudosa Irene Grank. Ele fez uma doação muito boa para o GuBF de uma série de uma vasta biblioteca de vídeo, de revistas, de livros, e essa doação só vai vir com certeza contribuir e também somar aqui para o nosso grupo. Mas eu quero compartilhar isso com vocês. Então, como eu tinha prometido, eu vou desde já começar a digitalizar esse material na medida do possível. É claro, dentro das minhas possibilidades, vou começar a digitar esse material para vocês. E o primeiro material que eu vou digitar vai ser esse aqui, ó. Vocês estão vendo? É o do nosso amigo Marco Antônio Petit. Essa conferência aconteceu em 1995. E ainda está em preto e branco. Pelo menos nessa fita aqui está em preto e branco. Bom, de qualquer maneira, é um conteúdo muito bom. Tenho certeza que vocês vão gostar. E já fiz uma pesquisa, me parece que na internet não tem nada parecido. Bom, eu peço desde já a colaboração de todos que possam ver esse vídeo, né? Possam se instruir mais. E também já peço inclusive a autorização do nosso amigo Marco Petit para poder disponibilizar esse material antigo, né? E considerado até histórico nos anais da ufologia, né? Bom, dos deuses aos extraterrestres é uma conferência muito legal em que o nosso amigo Marco Antônio Petit explica o aparecimento e a origem de extraterrestres na antiguidade. Bom, é isso. Espero que gostem. Vou deixar vocês agora com a conferência, tá bom? E depois comentem. Digam o que vocês acharam, tá? Um abraço. Não deixe de acessar www.gubef.net. Tá legal? Estarei colocando progressivamente novos materiais lá no nosso canal no YouTube e no nosso site no GuBef. Tá bom? É isso aí. Tchau, tchau. A conferência a seguir foi realizada no auditório do IBAM, em Botafogo, no Rio de Janeiro, no dia 11 de março de 1995, no evento UFO Rio 7. Nesta fita, vocês verão a palestra OVNIs dos Deuses aos Extraterrestres, apresentada pelo ufólogo Marco Antônio Petit. Petit é presidente e fundador da AFEU, Associação Fluminense de Estudos Ufológicos, foi premiado no primeiro Encontro Nacional de Teses Ufológicas, é consultor da revista UFO, já participou de diversos congressos nacionais e internacionais e participou também de diversos programas de televisão e de rádio discutindo a temática ufológica. Na palestra OVNIs dos Deuses aos Extraterrestres, Petit apresenta as evidências da presença extraterrestre desde o tempo em que estes eram considerados deuses, até a atualidade. Boa tarde. É com prazer que mais uma vez estamos aqui no auditório do IBAM para apresentarmos um pouco da problemática ufológica. Nesta oportunidade, vamos apresentar a conferência OVNIs dos Deuses aos Extraterrestres. Na primeira parte, vamos documentar a presença extraterrena no passado, através de uma série de slides que parecem indicar, inclusive, uma ligação direta entre os UFOs e o aparecimento das nossas grandes religiões. Na segunda parte, vamos entrar diretamente no que vem acontecendo de mais importante nas últimas 4 décadas, tanto no Brasil
como no exterior. Segundo as últimas estimativas, existem só em nossa galáxia, a Via Láctea, cerca de 600 milhões de planetas com condições semelhantes à da Terra nos dias atuais. Para vocês terem uma ideia, a nossa astronomia já conseguiu confirmar a existência de pelo menos 10 bilhões de tais galáxias. Algumas são menores um pouco que a nossa, outras chegam a ser até 10 vezes maiores do que a nossa galáxia. A posição do nosso sistema solar é de aproximadamente 30 mil anos-luz da parte central. A galáxia toda tem aproximadamente cerca de 100 mil anos-luz de diâmetro. Ou seja, um objeto que pudesse viajar a velocidade próxima da luz, um pouquinho menos, vamos imaginar um pouco menos de 300 mil km por segundo, levaria mais de 100 mil anos, portanto, para atravessar apenas a nossa galáxia. E como eu coloquei há pouco, a nossa astronomia já confirmou a existência de 10 bilhões. E mesmo que o nosso universo seja finito, como alguns astrofísicos ainda defendem, ele conteria no mínimo cerca de 10 vezes mais galáxias, ou seja, um número próximo a 100 bilhões. Isso é apenas para que a gente tenha logo uma ideia da grandeza do nosso próprio universo. Começando então a apresentar para vocês as evidências da própria presença extraterrena no passado, a nível de milhões de anos, nós temos, por exemplo, essa pegada achada no condado de Pershing, no estado de Nevada, na década de 60. Ela foi deixada por uma criatura que tinha muito de semelhante com a nossa própria forma, há milhões e milhões de anos atrás, mais exatamente, segundo os estudos geofísicos, por volta de cerca de 180 milhões de anos. Esta época coincide justamente com um período de tempo em que os chamados dinossauros dominaram o nosso planeta. Isso hoje foi encontrado, como eu falei, na década de 60, solidificada numa camada rochosa. Porém, evidentemente que pegadas desse tipo foram achadas outras também com milhões de anos, inclusive na América do Sul também, e na Ásia e na África. Elas confirmam não só a presença de poucos seres extraplanetários no nosso planeta, na verdade um grande número, porque esse tipo de processo de preservação é muito difícil de se dar. Ou seja, são necessárias milhões e milhões, para não falarmos de bilhões de pegadas desse tipo, sendo deixadas a nível de milhões de anos, para que com o passar desse mesmo tempo grandioso, uma ínfima parte de tais pegadas possa ter tempo de solidificar através de sedimentos, de sedimentação, a partir de infiltrações de água, e a partir disso chegar a vencer os milhões de anos até serem achadas pela nossa civilização atual técnica. Aqui já uma pintura, algo ligado à presença extraterrena bem mais próxima da nossa época. Ela tem aproximadamente 4 mil anos de idade. Ou seja, há 4 mil anos de idade, aproximadamente, um antepassado nosso, que teve claramente um contato direto que nós chamamos de terceiro grau, ou seja, ele ficou frente a frente com a tripulação de um disco voador. Depois de ter vivenciado tal experiência, ele simplesmente, como não tinha máquina fotográfica no momento para flagrar, no caso, o que estava acontecendo, posteriormente ele retratou na forma dessa pintura rupestre o que ele viu. Um objeto de forma discoidal, como vocês estão observando, com uma descarga retropropulsiva ou propulsiva para baixo, de forma nevoenta, e já no canto esquerdo inferior, nós já temos então a representação do suposto tripulante, usando inclusive um capacete com anteninhas, como pode ser facilmente observado. Evidências desse tipo, às vezes, são mais objetivas para confirmar a existência do próprio fenômeno UFO do que as fotografias da atualidade. Há 4 mil anos, evidentemente, qualquer pessoa, para ter condições de pintar uma coisa desse nível, tem que ter estado realmente frente a frente com o próprio fenômeno UFO. Naquela época, o filme Contatos Imediatos não passava, e não havia qualquer tipo de inspiração que pudesse levar nossos antepassados remotos a ficarem imaginando e sonhando com discos voadores. A não ser, evidentemente, que o contato estivesse realmente se dando também naquela época passada. Uma outra representação também bem sugestiva ligada à presença extraterrena também no passado. Isso que vocês estão vendo é uma reconstituição técnica feita por engenheiros espaciais norte-americanos que traduziram para uma linguagem visual técnica atual os chamados Vimanas, os discos voadores dos indianos de 4, 5 mil anos atrás, para vocês terem uma ideia. Eles pegaram textos sagrados antigos e simplesmente conseguiram encontrar detalhes suficientes para montar como seria um desses Vimanas, por exemplo, que vocês estão vendo aqui. Através de objetos desse tipo, é que, segundo os indianos, do passado remoto aqui da nossa Terra, chegavam à Terra os seus deuses, que tinham, segundo a mitologia hindu, formas humanas também. Existe também muita evidência. Alexandre, aumenta a tela.
Existe também muita evidência da presença desses seres aqui na Terra no Novo Testamento e também no Antigo Testamento, como nós vamos observar também. Existem muitas passagens, por exemplo, na Bíblia, que realmente, vistas aos olhos da nossa civilização técnica atual, confirmam para nós, de maneira definitiva, contatos tanto de primeiro, de segundo e até de quarto grau mantidos pelos profetas do Novo Testamento e do Antigo Testamento. Uma das passagens mais famosas é aquela que envolveu o profeta Ezequiel, que viveu há cerca de 2.500 anos atrás, aproximadamente. Essa nave que vocês estão vendo, ela foi montada através de pesquisas do engenheiro norte-americano aeroespacial Joseph Blumrich, hoje já falecido. Ele quis provar que o Erich von Däniken estava errado ao propor no seu livro Eram os Deuses Astronautas que Ezequiel teria tido um contato com seres extraterrestres. E acabou comprovando justamente o oposto, ou seja, que Däniken aparentemente tinha razão. Cada detalhe que vocês estão vendo nessa imagem pode ser facilmente encontrado no relato do profeta. Isso depois de vocês verem, evidentemente, a imagem já formada por esse cientista norte-americano. O contrário, evidentemente, seria muito difícil. Agora, a partir de vários estudos feitos por esse cientista americano, ele conseguiu montar, como vocês estão observando, todos os detalhes da nave espacial que teria trazido o chamado Jeová, que na visão do próprio profeta Ezequiel, era o tripulante desse aparelho. Segundo esse engenheiro da NASA, essa nave espacial teria sido lançada há 2.500 anos atrás, da órbita terrestre, por uma espécie de uma estação espacial. Seria uma espécie de um modo de descida, de aterrissagem. Agora, interessante é que o Blumrich, ele patenteou todo o projeto de pesquisa dessa nave a partir de Ezequiel, em nome dele, porque ele estava certo, antes de morrer inclusive, que os sucessores dele, a nível de direitos, né, a nível de patentes, queriam faturar uma grana bastante interessante junto à própria NASA, porque ele estava convencido que a NASA daqui a 50, 60 anos para o futuro vai ter tecnologia suficiente para, de maneira bastante objetiva, reconstituir a nível prático a nave que teria trazido Jeová à Terra há 2.500 anos atrás, como eu coloquei. Quer dizer, de certa maneira, ele roubou, né, o próprio projeto da nave que estava presente na Bíblia, a partir do relato do profeta Ezequiel, né? Uma outra passagem também não muito colocada por outros pesquisadores, já ligada ao Novo Testamento, e evidentemente a Cristo, é a chamada passagem da estrela de Belém. Segundo o relato bíblico, esse objeto voador, essa estrela, né, entre aspas, foi avistada em determinado momento, se movimentando e depois parou sobre onde estava o menino, após o seu nascimento, no caso Cristo. Não existe nenhum tipo de fenômeno astronômico, por exemplo, ou nenhum astro que possa apresentar tal tipo de movimentação, ou seja, em determinado momento apresentar movimento e depois simplesmente ficar estacionário. Vários astrônomos da atualidade tentaram, inclusive, explicar a chamada estrela de Belém através de, vamos dizer assim, de teorias astronômicas ligadas a conjunções de Vênus e Júpiter e coisas desse tipo. Só que nenhum tipo de fenômeno dessa área astronômica, como eu coloquei há pouco, poderia ter condição de explicar, na realidade, do que a Bíblia descreve. Se você for ignorar o que a Bíblia narra, ou que outros textos sagrados apócrifos também narram em relação ao mesmo fenômeno, evidentemente você vai estar fazendo uma ficção. Se você quer tentar uma interpretação, você tem que ser fiel ao próprio relato, evidentemente. E se a gente proceder dessa maneira, fica impossível explicar a estrela de Belém, a não ser dentro de uma visão ufológica, dentro dos nossos conceitos atuais. Repare nisso aqui. Isso foi pintado no ano 1350 em uma das paredes do monastério de Dečani, na Iugoslávia. É claramente um objeto voador, uma nave espacial tripulada por um anjinho. O interessante é que essa representação, aqui nós estamos vendo apenas um detalhe da mesma, é intitulada A Crucificação de Jesus Cristo. Ou seja, esse slide já foi mostrado na íntegra, né, na totalidade, em outras conferências aqui, na qual nós pudemos observar Cristo crucificado e esse objeto, e mais um segundo, sobrevoando a mesma região no momento da sua crucificação. Ou seja, cada vez mais são encontradas evidências mostrando que houve no passado também uma ligação entre Cristo e o próprio fenômeno ufológico. Isso há quase 2.000 anos atrás. Reparem essa outra ilustração também, já agora ligando o fenômeno UFO à própria Virgem Maria. Reparem do lado direito de vocês na tela, aquele objeto voador. Inclusive pode ser notado uma espécie de uma emanação a nível de raiozinhos luminosos a partir da própria estrutura do objeto voador. Quanto mais antigos são as ilustrações
que retratam cenas do Antigo e Novo Testamento, mais facilmente nós poderemos encontrar, falando em termos bastante objetivos para vocês, esse tipo de ligação entre o fenômeno UFO e essas passagens religiosas. Agora vamos trazer o fenômeno mais para a nossa época, para os últimos 40, 50 anos pelo menos. Aqui vocês têm uma das mais antigas fotografias já autenticadas confirmando a presença do fenômeno UFO. Essa foto foi batida na noite do dia 25 de fevereiro de 1942, ou seja, portanto, durante a época da Segunda Guerra Mundial. A foto foi batida juntamente com toda a sequência tomada posteriormente a essa tomada que vocês estão observando nesse slide, a partir da cidade norte-americana de Los Angeles. Naquela época, os americanos acreditavam que os UFOs, os OVNIs, ou os espíritos voadores, como eles chamam lá até hoje, em termos populares, fossem armas secretas dos japoneses ou dos alemães. A mesma coisa, depois da guerra, se soube também que o outro lado pensava. Os alemães e os japoneses acreditavam que os UFOs eram armas secretas dos países aliados, né? Dos americanos, dos ingleses e daí por diante. E, evidentemente, hoje nós sabemos que esse tipo de divisão de lado a lado, evidente, não tem o menor, não procede, não está ligado à realidade. O que vocês estão vendo aqui são holofotes anti-aeronaves, que estavam na época da guerra à volta de Los Angeles, justamente detectando vários OVNIs de forma circular, como vocês estão observando aqui. A cidade toda foi colocada às escuras, se temendo o bombardeio. As baterias antiaéreas começaram a abrir fogo contra a formação de OVNIs, que passavam lentamente a cerca de 320 a 360 km por hora, quer dizer, estavam bem devagar, né? Nenhum dos objetos revidou o fogo e também nenhum deles foi abatido, uma coisa curiosa. Com o passar dos minutos, a formação desapareceu para não mais ser avistada. Essa foto foi publicada no dia seguinte do fato, no dia 26 de fevereiro de 42, portanto, no jornal Los Angeles Times, juntamente com toda a história do caso. Já agora uma foto liberada oficialmente pelo projeto Livro Azul da Força Aérea Americana, que estudou o fenômeno durante quase 20 anos. Uma foto já de um objeto que tem a forma de ovo, né? A forma discoidal, que muita gente pensa que é a única dessas naves se apresentarem, na realidade é apenas uma das mais comuns que esses objetos costumam apresentar. Inclusive, objetos desse tipo, com a forma de ovo, nos fazem recordar uma série de mitos e lendas do nosso passado, inclusive ligados a povos indígenas sul-americanos, que fazem menção à chegada de deuses de aspecto humano, que chegavam à Terra trazendo grandes conhecimentos para os nossos antepassados, no que era chamado naquela época, há 1.000, 2.000 ou 3.000 anos atrás, em ovos voadores, né? Ou seja, o mesmo fenômeno UFO da atualidade, né, acontecendo no passado remoto da nossa civilização. Vamos continuar então. Já nesse slide nós já temos uma fotografia batida no ano de 65, também nos Estados Unidos. Como vocês estão vendo, já se trata claramente já de um objeto de forma discoide. Quando nós observamos um objeto desse tipo ou de outra forma qualquer à noite, evidentemente a gente não pode ter a certeza de que o que nós estamos observando é a forma total do objeto. Muitas vezes é apenas o campo luminoso, que às vezes muda até de padrão, né, que envolve a própria nave. Esse campo luminoso parece estar claramente relacionado ao processo propulsivo da própria nave, do próprio aparelho. Essa foto foi uma das primeiras a ser analisada através de métodos computadorizados, confirmando-se a sua autenticidade. A foto foi batida próxima à cidade de Simblin, nos Estados Unidos, como eu falei, no ano de 65. Uma outra foto já bastante ampliada também. Eu dou um recado. O senhor Alberto Henrique está aqui no auditório? Alberto Henrique? Não. Aqui nós já temos, como eu ia colocando, uma outra foto batida também nos Estados Unidos, só que bem mais ampliada do que as anteriores que vocês observaram. Se trata apenas de um objeto e mostra justamente esse tipo de coisa que eu falei há pouco para vocês. Ou seja, quando nós batemos uma fotografia de um objeto desse à noite ou estamos observando diretamente o mesmo, a gente vai notar na foto, após a revelação ou diretamente ao vivo no momento da observação, apenas a parte do objeto que está emitindo luz suficiente para ser percebida. É o caso dessa foto. Essa foto foi batida por um garoto de 7 anos de idade na época, chamado Alan Smith, a partir da cidade norte-americana de Tulsa, no estado do Oklahoma. Já agora uma prova a nível de radar também, confirmando a realidade material física desses objetos.
nós temos aqui 7 OVNIs sendo detectados nas proximidades do chamado Triângulo das Bermudas, no ano de 54. Esse documento visual foi liberado pelo próprio projeto Livro Azul, da Força Aérea Americana. Muitas vezes a pessoa pode estar observando um UFO e esse não é detectado pelo radar. E às vezes a gente não observa nada, em termos visuais, mas os radares, por exemplo, de um aeroporto podem estar detectando esse aparelho. Existem casos também que em determinado momento o mesmo UFO era detectado ou não também através do radar. Não? Quer dizer, posteriormente poderia estar sendo. Não? Já outro tipo de prova material da existência do fenômeno, uma marca de pouso. Aqui uma plantação de soja, que vocês estão observando, né? Com efeito aparentemente a partir do pouso de uma nave dessa que havia sido observado não pousada, mas em voo na noite anterior, no ano de 68, lá nos Estados Unidos. Uma foto já bastante interessante, também analisada e confirmada através de computadores quanto à sua autenticidade, batida no ano de 71, a partir da Áustria. Essa foto faz parte de uma sequência de várias fotografias. Toda a sequência foi analisada e confirmada também como autêntica. Já uma foto batida aqui mais perto de nós, na Colômbia, no ano também de 71. Muitas vezes a gente observa objetos que parecem praticamente não refletir a luz solar. E eles aparecem tanto visualmente como uma fotografia dessa maneira, com uma forma escura. Né? Agora reparem que mais uma vez nós estamos diante também de uma forma discoide. Né? Uma outra marca de pouso já agora de um caso australiano. O objeto aparentemente girava em torno de si. E após a sua partida deixou esse tipo de evidência material física da sua própria presença. Muitas vezes essas áreas afetadas por pousos passam a apresentar uma emissão de raios gama normal, tipo 5, 10 vezes a emissão normal do próprio terreno. Quer dizer, nada de nível que possa oferecer perigo para a vida, seja animal ou vegetal, ou mesmo humano também. Né? Agora, na maioria das vezes, a única coisa que se encontra é o solo totalmente desidratado, como foi o caso desse fato ocorrido em 71, como eu falei, lá na Austrália. A gente pode pegar, por exemplo, um monte de terra dessa região afetada, colocar numa vasilha cheia de água e essa terra simplesmente não consegue se hidratar, ou seja, ela fica boiando na superfície da lâmina d'água. Outra marca também do mesmo tipo, né? O solo ficou totalmente cristalizado. Também um caso americano já agora de 71. Algum tipo de objeto do qual emanou um calor extremamente violento provocou esse efeito aí que vocês estão observando. Isso foi notado também no dia seguinte em que o objeto voador tinha sido observado também sobrevoando esta região. E agora uma fotografia das duas que nós vamos mostrar para vocês, já batidas pelos próprios astronautas norte-americanos em torno da Terra. Esse objeto, visto aí na parte direita de vocês do slide, se aproximou bastante de uma das naves do projeto Gemini norte-americano. Foi aquele projeto que antecedeu o projeto Apollo, que colocaria o primeiro homem na Lua no ano de 69. Uma outra foto também da NASA, também. Vocês podem ver ali até o número nos computadores da NASA, no seu arquivo, dessa fotografia. Um objeto que tinha quase 100 metros de extensão, né? Uma forma bastante inusitada, e essa foto foi batida curiosamente pelo primeiro homem a colocar os pés na Lua, Neil Armstrong, no ano de 69. Momentos antes da nave Apollo 11 deixar a órbita da Terra, eles conseguiram observar e fotografar esse objeto em torno do nosso próprio planeta. Uma foto também batida próximo a uma base da OTAN, na Dinamarca, no ano de 74. Aparentemente, o campo que envolvia o objeto provocou esse tipo de efeito dentro da nossa atmosfera, gerando essa fumacinha ou esse nevoeiro. Segundo as testemunhas, isso não era algo que parecia brotar diretamente do objeto, como se fosse uma descarga propulsiva, mas sim algum efeito gerado a partir do contato, aparentemente, do campo energético que envolvia a nave com a nossa própria atmosfera. Uma outra foto também bastante interessante, claramente de forma discoidal, como vocês estão observando. E essa foto foi uma das liberadas pelo governo francês no ano de 74 como autêntica. O governo francês, naquele ano, chegou a reconhecer publicamente para a sua população a realidade do fenômeno UFO como algo bastante objetivo. Uma outra foto também francesa da mesma época,
O que essa foto apresenta de inusitado são 4 projeções do que a gente chama de luz sólida, em termos da ufologia moderna. Essas projeções é que muitas vezes sugam os carros para dentro das próprias naves. As pessoas que observaram esse fenômeno, né, elas têm, que tiveram esse tipo de oportunidade, elas têm a impressão que elas podem segurar nesses jatos de luz. Né? Parecem coisas extremamente materiais. Né? Quer dizer, não se trata, como até foi apresentado no programa de televisão aqui no Brasil no passado, de um trem de pouso da nave, nada disso, tá? São simples projeções de luz. Só que através de uma tecnologia que esse fenômeno acontece, que nós não temos nem a condição de compreender, porque é como se a gente ligasse uma lanterna, eu aqui na direção de vocês, e através de algum tipo de tecnologia eu pudesse limitar a expansão do raio de luz até um certo ponto. Quer dizer, uma coisa que a gente não consegue nem entender como poderá ser realizada no nosso futuro, né? Já aqui agora o sistema que nós utilizamos no mundo inteiro, hoje em dia, em termos de ufologia moderna, para analisar e para aferir a validade ou não das fotografias ufológicas, né? Nós temos vários instrumentos que são utilizados, inclusive um computador para processar as imagens, né? A partir desse tipo de aparato tecnológico, hoje em dia a gente pode dizer com total segurança e certeza se uma foto é fraudada ou não. E se ela é fraudada, qual foi o processo utilizado na fraude. Mesmo que a fraude seja das mais sofisticadas, né, com o maior aparato possível, esse tipo de realidade, em termos de ser ou não uma fraude, aparece através desse tipo de estudo, né? A gente consegue, inclusive, até medir a distância aproximada em que estava o objeto que aparece, um suposto UFO, por exemplo, da câmera fotográfica. Então, a partir disso, a gente pode até confirmar, por exemplo, se tratava de um modelo atirado frente à câmera ou não, de um objeto de porte maior fotografado à distância realmente, né? Se um objeto, por exemplo, foi pendurado por um fino fio, né, mesmo que ele não apareça na fotografia revelada, o computador consegue revelar esse tipo de artifício, né, de maneira bastante objetiva e clara. Quer dizer, hoje em dia, qualquer pessoa realmente que queira ingressar nesse tipo de procedimento, ou seja, tentar enganar as outras gerando um falso contato, falsas fotografias, essa pessoa, se esse material for colocado para análise realmente, para ser aferido, vai ser desmascarado na certeza, né? Uma das fotos mais interessantes do mais polêmico caso de contato, né, da história da ufologia, o caso que envolveu o suíço Billy Meyer, Eduardo Meyer. O próprio Orlando vai fazer uma palestra agora por volta de 4h15, 4h20, depois que nós encerrarmos essa, detalhando parte da história desse caso. Não sei se vocês todos são leitores da revista UFO, mas no mês passado ela trouxe uma ampla matéria, na verdade um número praticamente especial, né, tratando basicamente do caso Meyer, com 2 artigos, né? Um de um pesquisador alemão bastante conhecido, chamado Michael Hesman, né, produtor de vários filmes e documentários ufológicos no exterior, e outro meu, né, como representante da comunidade ufológica, o Gevaer, editor da revista, me pediu que justamente escrevesse, fazendo as minhas últimas considerações sobre esse caso, né. Talvez essa revista ainda esteja ou possa ser encontrada nas bancas aqui no Rio, na atualidade. Agora, o que o caso Meyer trouxe, talvez, de evidência mais palpável da sua realidade, na verdade, parte do mesmo, né, já que não é tudo dentro do caso que a gente pode dar credibilidade, é essa amostra metálica que vocês estão vendo. Ela tem cerca de 2,5 centímetros no seu eixo maior, né? E ao ser analisada pela terceira vez pelo Dr. Marcel Vogel, ou melhor, terceira vez não, ela foi analisada em 2 laboratórios, um na Suíça, no laboratório de Eid, posteriormente no laboratório de metalurgia da Universidade do Arizona, pelo Dr. Walter Waker. Todos os estudos feitos nesses 2 laboratórios confirmaram que se tratava de um metal com características extremamente inusitadas. Agora, a análise principal, vamos dizer assim, a fundamental, a mais importante para nós, que confirmou de maneira definitiva a origem não terrestre dessa amostra metálica, dessa liga, foi feita já dentro dos laboratórios de pesquisas químicas da IBM, em São José, nos Estados Unidos, na Califórnia, pelo Dr. Marcel Vogel, que, para quem não conhece, né, a fama dele, foi simplesmente o desenvolvedor dos chamados cristais líquidos, quer dizer, um dos maiores químicos da ciência moderna. E Vogel, a partir de estudar com vários instrumentos essa amostra, chegou a afirmar que ele não conseguia nem imaginar, depois dos seus estudos, como a nossa tecnologia no futuro poderá ser capaz de produzir uma liga metálica com tais características. Entre outras coisas inusitadas, que deixou Vogel boca aberta,
nós temos o grau de pureza que cada um dos elementos químicos que entram na composição dessa amostra guardavam, apesar de estarem fundidos numa única liga. Foram encontradas também uma série de evidências que parecem confirmar que a liga foi fundida, ou melhor, foi sintetizada a partir de temperaturas abaixo de zero. E uma outra coisa também sem muita explicação dentro da nossa ciência atual, né? Quer dizer, uma coisa realmente impressionante. Se esse suíço realmente não teve parte dos contatos que ele alega ter tido, como uma amostra com tais características foi parar na mão dele, né? Voltando para algumas fotografias de UFO, nós temos aqui um caso argentino de 73, também bastante interessante. Reparem que a forma do objeto e a própria conformação do mesmo na fotografia é basicamente a mesma daquele outro caso colombiano, daquela foto batida em Bogotá que eu mostrei agora para vocês alguns slides atrás, né? Essa foto também foi analisada, no seu negativo inclusive, confirmando-se também a sua autenticidade. Uma foto já batida em Indianápolis, no estado de Indiana, também nos Estados Unidos. E é uma foto brasileira, de um caso bastante conhecido, que ocorreu em Pameri, no estado de Goiás, no ano de 1978. Essa foto faz parte de uma sequência de várias fotografias conseguidas na oportunidade. Uma das mais belas fotografias de formações de UFO já conseguidas na Espanha, em 78. Ao pôr do sol, 3 objetos de forma discoidal, extremamente luminosos, como vocês estão observando, foram vistos e fotografados na cidade de Barcelona. Ilustrações desse tipo nos fazem também recordar alguns mitos do nosso passado, ligados a indígenas também, e povos, inclusive da Oceania, que fazem menção a deuses que também, mais uma vez, segundo as mitologias, tinham formas humanas que chegavam à Terra trazendo conhecimentos ligados à agricultura, principalmente, no que era chamado naquela época remota, nível de passado, de pratos de fogo voadores. Ou seja, mais uma vez, coisas semelhantes aos nossos UFOs da atualidade. Não só semelhantes, mas na realidade as mesmas coisas, né? Os mesmos objetos, basicamente. Existe também muita literatura dentro da ufologia, né, ligada às chamadas bases marinas de UFOs. Aqui vocês têm justamente um material fotográfico ligado a esse tipo de área da ufologia. Nós temos aqui claramente definida a linha do horizonte marítimo. Essa foto documenta justamente a imersão de um objeto com a forma de fuso a partir das águas do mar Adriático em frente à cidade italiana de Pescara, no ano de 78. Antes dessa foto ser batida, na verdade, antes desse objeto começar a emergir das águas desse mar, a própria linha do horizonte ficou iluminada com uma espécie de uma linha azulada. Cerca de 4.000 pessoas acorreram para o litoral de Pescara para observar aquele fenômeno inusitado. E logo depois a tal linha desapareceu e objetos desse tipo, que não foi só esse, detalhe importante, começaram a emergir das águas do mar Adriático, às vistas de 4.000 pessoas aproximadamente. Esse fato aconteceu na mesma época, no mesmo período, no final de 78, início também de janeiro do ano seguinte, 79. Nesse período aconteceu o seguinte: vários pescadores começaram a desaparecer no mar de maneira misteriosa. Alguns ruídos misteriosos pareciam também brotar do solo, do terreno. A partir justamente do final de 78, uma grande onda de aparições de UFOs, não só com essa forma, mas também com a forma discoide, assolou a Itália, né? Agora vamos mostrar para vocês rapidamente também um outro tipo de fotografia que a gente que trabalha dentro da ufologia acaba invariavelmente tendo contato. Na realidade, a gente pode até dizer para vocês o seguinte: para cada 10 fotos que chegam até nós para análise, não só para mim, mas para qualquer pesquisador do Brasil ou do exterior, uma, na realidade, seria de um objeto voador não identificado, claramente qualificado. As outras 9 a gente pode dividir entre fraudes propositais, erros de interpretação do que aparece na foto, que a pessoa vê, pensa que é uma coisa, bate, e na verdade a gente descobre que era outra, né? E às vezes apenas um defeito fotográfico. A pessoa não viu nada, bateu a fotografia, apareceu um objeto de repente de forma discoidal na chapa, ou com outra forma mesmo, a pessoa traz até nós para que a gente dê uma opinião. Porque muitas vezes acontece o oposto também. A pessoa pode realmente não estar vendo nada, bateu uma foto de uma paisagem e de repente apareceu um UFO autêntico. A gente tem meios de confirmar se tratava realmente de um objeto que fisicamente estava lá para ser fotografado e não foi percebido antes ou não, né? Agora, nesse caso, aí alguém quer dar um palpite do que se trata?
Nós temos a Lua, o planeta Vênus, e aqui um objeto esférico com um halo branco, e na parte central ele tem a cor alaranjada, bastante forte, né? Quem falou que é um furo aí? Isso aí foi o seguinte, o cidadão bateu uma foto da paisagem realmente muito bonita, depois pegou um alfinete, fez um furinho e mandou fazer uma nova revelação, uma nova cópia fotográfica. Aqui vocês têm a foto antes de ter sido forjada, ou seja, essa cópia foi feita antes do negativo ser manipulado. E aqui o negativo furado. Agora, o autor dessa montagem fui eu mesmo, tá? Só para explicar como o processo é feito, tá? Porque geralmente as pessoas que usam esse tipo de procedimento para fraudar, evidentemente, elas não vão entregar um negativo furado para a análise, né? Tá? Às vezes até entrega, existem uns casos absurdos que a pessoa achava que realmente a gente devia ser um completo imbecil mesmo para não reparar numa coisa dessa, né? Chegou até a entregar mesmo, mas na maioria os negativos foram roubados, foram confiscados pelo governo e coisas desse nível, né? É claro que foto interessante essa. Se alguém quiser dar um palpite, agora quem já assistiu uma conferência minha aí em que eu dei a explicação dessa foto aí não vale, né? É brincadeira. Essa foto foi me mostrada juntamente com uma sequência de aproximadamente 12 imagens, né? Por um funcionário da Eletrobras aqui do Rio de Janeiro, anos atrás. Ele disse o seguinte, que ele não viu nada no céu, estava batendo várias fotografias do bairro do Rocha, onde ele morava à noite, como vocês estão observando, com a máquina fixada no tripé, para obter paisagens bonitas, como vocês podem observar aqui, um visual bastante interessante. Não viu nada. Quando ele revelou as fotografias, apareceu em todas elas essa forma discordial luminosa no céu. Ele já tinha acessado jornalistas da TV Globo e da Manchete que estavam interessados em contar a história, né? Ele antes me pediu, viu um anúncio de um evento meu no Globo, na época, ou no JB, não me lembro direito, ele me pediu para que eu desse uma opinião sobre a fotografia e se valia a pena ele levar adiante a divulgação do material, né? Me trouxe os negativos originais, né, que é uma coisa que a gente sempre pede. Eles estavam limpos, não havia nenhum tipo de sinal de trucagem, né, de manipulação dos mesmos, e me trouxe as fotos já copiadas, né? Essa, inclusive, ficou comigo em definitivo. O que vocês estão vendo aqui é simplesmente um reflexo gerado na objetiva da câmera fotográfica utilizada por ele, pelo conjunto de luzes que vocês têm ali do lado direito de vocês, na parte inferior do slide. Quando você expõe um filme durante vários segundos com a máquina fixada no tripé, dependendo do tipo de objetiva da câmera fotográfica e do tempo de exposição que se dê, a gente consegue gerar uma imagem falsa, distorcida, né, a partir de reflexão dentro da própria objetiva da câmera, que pode tomar as formas mais variadas, dependendo do ângulo da própria incidência da luz. Agora, sempre que se tratar de um reflexo, se nós imaginarmos uma linha dividida por dois, que parta do objeto até as outras fontes luminosas, a linha que a gente conseguir dividir por dois e encontrar, a partir dessa divisão, o centro focal da fotografia, de um lado a gente vai ter imagem falsa e do outro lado, no lado oposto, as próprias fontes de luz ou a fonte de luz responsável pelo reflexo, né? Nesse caso não se tratou de uma fraude. Ele me procurou justamente para que a gente pudesse descobrir, né, de que se tratava, né? Nesse caso, como eu coloquei, apenas um processo de reflexo gerou essa imagem. Um outro tema também, cada vez mais atuante dentro da ufologia mundial, principalmente nos Estados Unidos e no Canadá, são as chamadas mutilações de animais. A cada dia que passa, mais evidências vão sendo apuradas pela pesquisa ufológica canadense e norte-americana principalmente, confirmando uma ligação possível entre o fenômeno UFO e essas mutilações. Esses animais são encontrados sem uma gota de sangue, na maioria das vezes, né? Os próprios abutres não se aproximam das carniças, né? O próprio processo de putrefação da carne desses animais é bem retardado em relação ao que seria de esperar normalmente, né? Quer dizer, uma coisa totalmente inexplicável. E algumas dessas vezes, né, pessoas alegaram avistar luzes misteriosas no céu nas noites que precederam a descoberta do gado vitimado, por exemplo. E os cortes realizados, né, lembram muito cortes feitos a laser, a gente não pode entender de outra maneira. São retirados, às vezes, todos os órgãos internos, apenas por um orifício pequeno, às vezes de 2, 3 centímetros, de uma maneira totalmente inexplicável. Agora, isso, evidentemente, que parece ser um procedimento, se existe realmente uma base nessa ideia de que são UFOs que estejam por trás disso, e eu pessoalmente acredito nisso,
existe um procedimento que estaria sendo utilizado não pela totalidade do fenômeno UFO, mas de uma parcela, de uma civilização única que tem alguma necessidade de se nutrir a partir, por exemplo, das vísceras e do sangue dos nossos animais, né? A gente deve sempre ressaltar que o fenômeno UFO é altamente diferenciado. Existem seres chegando até nós a partir dos mais variados interesses. Alguns interesses extremamente positivos e outros até vêm aqui apenas nos piratear, vamos dizer assim. Ou seja, retirar do planeta da própria vida que nele existe, o que é importante para eles, seja para finalidade experimental ou não. Voltando para fotografias, não agora uma foto, mas um fotograma de um filme rodado no dia 17 de setembro de 1985, a partir da capital argentina, Buenos Aires. Que vocês têm uma ampliação desse fotograma. Esse objeto, inclusive, foi perseguido por 3 caças Mirage de bandeira argentina. Aproximadamente cerca de 5 milhões de pessoas puderam testemunhar as evoluções desse objeto nos céus da capital argentina. Os rádios, como o acontecimento durou quase 1 hora, os rádios e a própria televisão argentina começaram a noticiar que esse objeto estava evoluindo sobre a capital e depois também pelas áreas circunvizinhas. Então, muitas pessoas tiveram a chance realmente de ir até, vamos dizer assim, fora de casa, por exemplo, como o caso aconteceu à noite, outros estavam viajando, né, ou estavam na rua, e puderam testemunhar as evoluções desse objeto. A olho nu ele parecia, segundo as testemunhas em geral, como um ponto luminoso amarelo bastante intenso no céu. Agora, a partir da ampliação de um dos fotogramas do filme, de um dos filmes, a gente conseguiu obter a imagem aparentemente real da própria nave. Seria um objeto de forma discoidal, como vocês estão observando, mas com uma espécie de um prolongamento, de uma torrezinha em uma das suas extremidades, né? Aquela ideia de que os UFOs só aparecem no interior, em locais desabitados e para pessoas incultas, é uma das coisas, um dos mitos mais falsos, se formos ver como a coisa acontece em termos reais dentro da ufologia. Pelo contrário, boa parte das fotografias de UFOs e de filmes foram feitos sobre grandes centros. Uma foto já que acabou desencadeando teve por sequência uma grande onda de aparições já nos Estados Unidos, a partir do ano de 86, a partir da cidadezinha de Gulf Breeze, na Flórida, um dos ápices do chamado Triângulo das Bermudas. Esse objeto foi batido por uma jovem senhora, né, no ano de 86, mas ela divulgou essa foto, mas não quis se identificar, não quis que o seu nome fosse vinculado ao caso. No ano seguinte, quer dizer, na verdade, um pouco menos de 12 meses depois, o mesmo tipo de nave começou a ser fotografado por um outro norte-americano morador da mesma área, Gulf Breeze, chamado Edward Walters. Esse cidadão, depois veio a se saber, teve uma série de contatos desde a infância, através de hipnose veio a se saber disso, né? Vinha tendo contatos desde a infância, sendo levado para dentro de naves espaciais desse tipo, inclusive. Ele conseguiu cerca de 40 fotografias entre o final de 87 e o início de 88. Vocês vão reparar que as próximas fotos apresentam basicamente a mesma nave fotografada por essa outra testemunha 1 ano antes. É exatamente a mesma coisa, né? Essas fotos foram analisadas exaustivamente por computadores porque é um dos casos, na atualidade, mais polêmicos nos Estados Unidos. Existe muita gente baixando o pau nele, falando claramente, mas todas as críticas até agora, depois de serem analisadas friamente, elas não encontram qualquer tipo de respaldo, né, em termos objetivos, né? Essa nave, inclusive, foi filmada pelo mesmo contatado, Edward Walters. Agora aqui, uma outra aparição que ele fotografou mais de perto, nós podemos ver até o que parecem ser janelinhas, né? Para vocês terem uma ideia, em 87 e 88, né, pelo menos 200 pessoas, independentes dessas duas que bateram as fotografias, alegaram ter testemunhado as evoluções desse tipo de nave sob Gulf Breeze naquelas oportunidades. Apareceram também, em meio às observações dos OVNIs, naquele período, na mesma região, também marcas de pouso. Agora, nunca se viu os objetos pousados. Apenas no dia seguinte, às vezes de uma observação, se encontrava nas vizinhanças marcas desse tipo. E agora, uma coisa já do outro lado, né? Do Atlântico, lá na Inglaterra. A partir de 86, principalmente, começaram a aparecer marcas desse tipo, principalmente nos trigais, nas plantações de trigo lá na Inglaterra.
Inicialmente se pensava que se tratavam de marcas de pouso, porque essa imagem, inclusive, é muito semelhante a outras marcas de pouso encontradas pelo mundo afora, inclusive no Brasil, né? Surgiram alguns meteorologistas que tentaram explicar isso da seguinte maneira: marcas desse tipo estariam sendo produzidas através de efeitos de roda-moinhos, né? Quer dizer, um fenômeno meteorológico. Agora, com o passar do tempo, as próprias marcas começaram a, vamos dizer assim, a se tornar mais técnicas, quer dizer, menos vulgares. Então apareciam círculos afetados com outros subcírculos à volta, e outros menores também. Mas eles continuavam, esses mesmos pesquisadores ingleses, né, céticos em relação aos UFOs, afirmaram que se tratava, na realidade, do mesmo tipo de efeito de ventos em roda-moinho, né? E parece que o fenômeno que, na verdade, era o responsável por esse tipo, e ainda é, que as coisas continuam acontecendo ainda, então, querendo demonstrar que, evidentemente, isso não tinha base, começaram a gerar marcas mais complexas ainda. Evidentemente que nenhum roda-moinho ia fazer isso. São marcas gigantescas, né? Ou seja, essas marcas lá da Inglaterra certamente não são marcas de pouso. Não são marcas de pouso, mas possivelmente são marcas que estão tentando transmitir algum tipo, talvez, de informação para a nossa humanidade, né? Alguma coisa que está sendo deixada lá para provocar na nossa própria humanidade, né, algum tipo de reflexão na busca de quem estaria por trás disso. O que a gente sabe, que pode dizer para vocês, é o seguinte: que não existe uma prova definitiva de que os UFOs são responsáveis por isso. Agora, coincidentemente ou não, em muitas das noites que precederam a descoberta dessas marcas lá na Inglaterra, pessoas das regiões afetadas alegaram ter observado estranhas luzes se movimentando no céu. Algumas dessas, inclusive, foram filmadas. Quer dizer, parece, é uma opinião que eu tenho também, como de outros pesquisadores do Brasil e no exterior, que deve existir uma ligação entre parte do fenômeno UFO e essas marcações. Surgiu até a versão, aqui no Brasil foi divulgada através de jornais, Globo, JB, por exemplo, aqui do Rio, que haviam sido descobertos os dois cidadãos responsáveis pelas mesmas. Cerca de 2 ou 3 anos atrás, dois ingleses, já um tinha 50, outro tinha 60 anos de idade, aproximadamente, eles alegaram que eles eram os responsáveis por isso, que eles faziam essas marcas com pranchas de madeira, arrastando nos trigais. Aí os cientistas, alguns deles da própria NASA, que estavam pesquisando o fenômeno lá na Inglaterra, pediram então que eles reproduzissem ao vivo os mesmos efeitos, já que eles eram os responsáveis. Eles evidentemente não conseguiram. Ou seja, esses dois cidadãos, o que eles queriam mais era aparecer realmente. Eles conseguiram, foram notícias até no Brasil, né? Aqui nós temos já dois OVNIs que foram fotografados em movimento da esquerda para a direita em relação a vocês, né? Esses objetos tinham uma forma semelhante à de ovos, né? Essa foto foi batida em 1990 a partir da Alemanha. É só para vocês verem que as formas são das mais variadas, inclusive, dessas naves. As mais comuns são objetos com a forma de discoide e a forma esférica. Depois vem a forma de ovo, que eu já mostrei para vocês também. Aqui já é uma outra prova de contato com o radar, só que agora vocês já estão vendo uma foto batida da tela de radar de um avião de fabricação americana, um caça F-16, que estava perseguindo uma formação de UFOs na noite do dia 30 de março de 1991, na Bélgica. Aquele losango que está enquadrado por dois traços em sentido vertical, justamente é o sinal do próprio UFO, de um desses, o que estava mais próximo da aeronave, no caso, no momento em que a foto justamente foi batida da tela do radar. Os outros quadradinhos mostram as posições anteriores do mesmo UFO na tela de radar da aeronave. Esse caso acabou por levar, esse e outros que se deram dias antes e dias depois também, acabaram por levar, na realidade, o governo belga também a reconhecer que algo realmente de muito estranho estava acontecendo no seu espaço aéreo naquela oportunidade. A Bélgica realmente estava passando por uma grande onda de aparições no mês de março e de abril de 1991. Agora, o ano passado, no mês de outubro, colegas nossos do Centro de Pesquisas Ufológicas do Ceará, liderado pelo conhecido Reginaldo de Ataíde, né, amigo nosso, eles foram até a região da cidade de Baturité, no interior do Ceará, próxima a Quixadá, né, que é a cidade mais conhecida da região, para acompanharem uma suposta aparição da Virgem Maria, que havia sido anunciada
havia sido anunciada por um vidente, que já alegava manter contatos com a mesma e receber mensagens mensalmente a partir da mesma região, né? A partir do chamado sítio Labirinto. Chegando lá, né? Eles chegaram de manhã, e com o passar do tempo, cerca de 5.000 pessoas fiéis, extremamente crentes na aparição da Virgem, estavam lá, né? Quando deu um pouquinho antes das 2, o céu começou a se fechar, né? Começou a soprar uma brisa bastante leve. A coisa antes nós tínhamos um calor extremamente escaldante lá, segundo o Reginaldo, e o histerismo começou a beirar, apesar de ninguém estar vendo nada, né? Agora, com o passar dos minutos, de repente, né, por trás das nuvens apareceu esse objeto que vocês estão vendo aí. Essa é a primeira fotografia batida pelo grupo de Reginaldo. Um UFO de forma discoidal, extremamente luminoso, emergiu por trás de uma das nuvens. Aí foi aquela convulsão geral entre os 5.000 presentes, né, entre as 5.000 pessoas presentes. A maioria delas alegava que os UFOs que estavam começando a aparecer alguns acreditavam que eram lágrimas da Virgem Maria, outros que eram contas do rosário da Virgem que estavam caindo do céu, né? Aqui já é um objeto fora das nuvens. Os cálculos indicam que essas naves, que foram fotografadas 4 naves exatamente com a mesma forma, o mesmo tamanho, teriam aproximadamente cerca de 30 metros de diâmetro, né? E no meio dessa observação, daquela convulsão toda, né, de muita confusão, o Reginaldo, ele é radialista, para quem não sabe, né, e trabalha numa rádio lá no Ceará. Então ele estava também fazendo uma gravação, né, para essa rádio, a nível de áudio. E no meio daquela coisa toda, então ele começou a afirmar que o que estava aparecendo lá não era uma aparição mariana, ou seja, uma aparição da Virgem Maria, mas eram UFOs. E quando se percebeu o que ele estava alegando, né, e tendo que gritar para aparecer na gravação devido à confusão presente, ele começou a ser chutado, agredido, chamado de herege, daí para baixo, né? No meio daqueles 5.000 fiéis, ele afirmando que aquilo ali não tinha nada a ver com a Virgem Maria, mas eram UFOs, né? Isso que aconteceu no ano passado lá no Ceará é uma coisa que já aconteceu N vezes na história das últimas décadas, em vários pontos onde supostamente, a partir de videntes, se marcou aparições da Virgem Maria. O caso mais célebre desse aconteceu em 1917 em Portugal, né? A partir do dia 13 de maio, aí depois mensalmente, 3 crianças começaram a supostamente ter contato, né, com a Virgem Maria. E até que foi marcado o encontro para o mês de outubro, na verdade o último da série, né, no qual a Virgem teria prometido para as 3 crianças, né? É um grande acontecimento, um grande milagre, que as pessoas poderiam ir para lá, que poderiam ver, né? Que inicialmente apenas as 3 é que tinham a chance de ter o contato com a Virgem. O que aconteceu na hora marcada, no dia marcado, foi que apareceu um objeto de forma esférica, semelhante a um sol, que os fiéis, eram em número de mais de 50.000 na oportunidade, né, acreditaram que era simplesmente o sol que estava caindo sobre a terra. E começaram a se penitenciar, pedir perdão, da mesma maneira que aconteceu lá em Baturité no ano passado, para Deus, né, e para Cristo, né, se diziam arrependidos e tudo mais. E, na verdade, o que aconteceu lá em Fátima, a partir das fotografias que depois foram concedidas, né, que foram concedidas na própria oportunidade, e por outros estudos feitos em relação a um grande número de depoimentos, foi um fenômeno UFO, né? Ou seja, aparentemente o fenômeno UFO, quando ele quer dar uma mensagem para atingir, vamos dizer assim, uma outra gama de pessoas, ele pode se revestir de qualquer tipo de roupagem, né? Algumas pessoas que estavam lá em Fátima, por exemplo, em 1917, não descreveram o que eles estavam vendo como nada ligado a uma aparição da Santa da Virgem Maria, mas sim descreveram tecnicamente o que eles viram: um objeto de forma esférica, luminoso, que tinha um campo que girava em torno de si. Esse objeto apresentava movimentos pendulares, da mesma maneira que muitos UFOs da atualidade, né? Foram notados efeitos sísmicos na região, da mesma maneira que quando os OVNIs se apresentam a baixa altura são também provocados. Quer dizer, existe todo um trabalho que foi feito por vários pesquisadores portugueses, lançado num livro que tem aproximadamente 600 páginas, cujo um dos autores que eu me lembro é Joaquim Fernandes. Eu conheci ele pessoalmente no Congresso Internacional em 79. E esse livro ele mostra, ponto por ponto, todas as evidências a favor da aceitação de Fátima como um fenômeno ufológico realmente, né? Uma coisa impressionante. Vamos ver ainda mais umas outras fotos lá de Baturité. Aqui, quando 3 objetos começaram a surgir por trás de outro grupo de nuvens. Todos eles tinham exatamente a mesma forma daquele primeiro que vocês viram. E aqui já o realce feito por computador da imagem de um dos UFOs.
Agora, o próximo slide vai retratar para vocês, vai mostrar a reconstituição da forma real do objeto dessas naves. Como eu coloquei, todos tinham exatamente a mesma forma. Como ele seria se a gente tirasse, conseguisse eliminar aquele campo luminoso que o envolvia, né? Como eu coloquei, essas naves que apareceram em Baturité no ano passado teriam, segundo o Reginaldo e seus companheiros, cerca de 30 metros de diâmetro. O vidente marcou outros encontros para os meses seguintes, o próprio Reginaldo retornou lá com seu grupo, mas nada mais foi observado. Já encerrando praticamente essa nossa conferência, quer dizer, que vinha-se para uma introdução, que a gente já usou em vários outros seminários, nós vamos passar rapidamente por alguns casos de contatos de 3º e 4º grau que servem para que a gente possa demonstrar claramente que as origens desses seres são as mais diversas. A própria maneira deles contatarem as pessoas mostra isso, além da própria morfologia diferenciada, né? Aqui é um caso francês de 54, em que o objeto aterrou nas vistas de 2 homens e saiu uma criatura com esse tipo de conformação que vocês estão vendo. Todas elas geralmente têm a conformação humana, né? Mas com bastante diferenciação de caso para caso, a nível de detalhes, né? Tem os 2 braços, 2 pernas, tronco, nossos membros, a cabeça normalmente. Agora, os detalhes como tamanho, né? Textura da pele, né? Isso aí varia muito de caso para caso. Outro caso francês, curiosamente do mesmo ano, mas de contato já com um ser totalmente diferente. Um ser de baixa altura, que tinha 1,20 m aproximadamente. As crianças que saíram da igreja começaram a tirar paus e pedras na pequena criatura, que rapidamente se refugiou dentro do UFO, que partiu sem fazer o menor ruído, né? E foi perdido de vista em questão de poucos segundos. Geralmente, quanto mais diferenciados da forma humana são esses seres, mais, vamos dizer assim, impactante para as pessoas que mantêm o contato. Nesse caso, um caso que o próprio Livro Azul da Força Aérea Americana reconheceu como autêntico, foi ocorrido na cidade de Sutton, nas proximidades da cidade de Sutton, nos Estados Unidos. Não? Ou melhor, desculpa, em Kelly-Opensville, estava me enganando. Os seres aparentemente estavam revestidos de uma blindagem metálica, porque as testemunhas do caso afirmaram e juraram que chegaram a ter a noção de acertarem com as suas armas de fogo as criaturas, mas elas ouviam um barulho semelhante a uma bala sendo disparada em algum objeto metálico, né? A partir do impacto, as criaturas pareciam flutuar e depois corriam agachadas para a floresta. Depois eles retornavam como se quisessem entrar novamente na casa deles. E novamente outros disparos eram feitos. Isso aí durou vários minutos, até que a família, no momento em que as criaturas deram alguma trégua, né, se refugiaram nos seus carros e correram para a cidade e foram até a delegacia para contar o que estava acontecendo, né? Já um caso em que houve algum tipo de troca de informação, um caso que envolveu o casal Barney e Betty Hill nos Estados Unidos, no ano de 61. Eles foram sequestrados para dentro de um UFO por seres que lembravam, de certa maneira, a forma humana. O mais importante dentro desse caso, a nível de informação, foi porque ele permitiu, a partir do seu estudo, a obtenção da informação do ponto de origem, aparentemente, da nave que contatou esse casal. Esse ponto seria um planeta em torno da estrela Zeta da constelação do Retículo, a cerca de 36 anos-luz da gente. Porque Betty Hill viu dentro da nave um mapa estelar. Ela conseguiu gravar esse mapa. E numa das hipnoses regressivas que foram utilizadas pelo Dr. Simon, um psiquiatra famoso americano na época, para reviver e testar a própria história do casal, ela conseguiu desenhar esse mapa estelar, que inicialmente não apresentava nenhum padrão lógico frente ao nosso conhecimento astronômico da época. Agora, a partir de projeções feitas com a utilização de computadores, e também inicialmente feitas por uma astrônoma amadora chamada Major Fish, norte-americana também, se conseguiu descobrir o padrão justamente presente, um padrão presente dentro desse mapa desenhado por Betty Hill. Esse mapa, simplesmente, ele retratava as estrelas próximas do nosso sistema solar, que, segundo a nossa própria astronomia, teriam condições de ter vida. Aquelas que a nossa própria ciência alega que não teriam condições, não fazem parte, curiosamente, do mapa Hill, né? E esse mapa mostrava claramente um ponto de partida da nave, ou seja, o tal planeta em torno da estrela Zeta da constelação do Retículo, como eu fiz menção, né? Quer dizer, uma simples dona de casa teve acesso ao mapa estelar que a astronomia da época não tinha ainda realizado, né? Na realidade, as descobertas feitas nos anos seguintes, a nível de astronomia, é que puderam confirmar a validade desse mapa, inclusive. Os dois foram submetidos a uma série de exames, né? E uma das fases mais curiosas, no caso que envolveu
o casal viu foi que o Baren Hill usava dentaduras. Ele foi examinado antes em relação à boca e retiraram a dentadura dele. E depois começaram a bater nos dentes de Betty Hill. Ela chegou e reclamou disso para o C, né? Por que você está batendo? Aí o C, telepaticamente, a comunicação foi sempre telepática, disse o seguinte, que eles não entendiam por que os dentes dela não eram removíveis como o do marido dela, né? Aqui um caso brasileiro já, um dos mais importantes para nós que nos interessamos no problema da ufologia no passado. O caso Carran, que se deu em 76 com o casal Bianca e Hermínio Reis. Eles foram sequestrados próximo à cidade de Matias Barbosa, no interior de Minas Gerais, por seres que tinham um aspecto humano, mas uma estatura mais avantajada, girando em torno de 2 metros. Através de um equipamento de tradução simultânea, o casal recebeu, entre outras coisas, informações detalhadas da verdadeira história da humanidade. Foi afirmado para esse casal que a nossa humanidade simplesmente seria descendente de um processo colonizador, realizado aqui há milhões de anos atrás por essas mesmas raças, ou melhor, por algumas das raças que ainda hoje nos visitam. Depois da colonização ser realizada, a coisa continua evoluindo aqui normalmente durante milhões de anos, até que, de repente, o nosso Sol aumentou a sua atividade, gerando cataclismas violentíssimos aqui na Terra. A civilização por eles aqui implantada teria sido destruída, e os poucos descendentes daquele cataclisma, segundo esses 6 têm afirmado não só para esse casal, mas também para outras pessoas que eles contataram no Brasil e no exterior também, segundo esses 6 aconteceu o seguinte: os sobreviventes do cataclismo começaram, melhor dizendo, a gerar uma descendência degenerada, ou seja, os seus filhos já nasciam com problemas genéticos. O homem começou a regredir biologicamente, segundo esses 6 têm afirmado. Eles afirmam que alguns dos nossos supostos ancestrais simiescos justamente apareceram na Terra não a partir de evolução de criaturas mais primitivas para mais avançadas, mas sim a partir de um processo de degeneração biológica pelo qual nós passamos em passado remoto. E eles falam que desde essa chamada queda do homem, eles continuam a manter contato com o nosso planeta, esperando que o homem atinja o nível, né, necessário para que ele possa compreender na verdade, quem são esses que estão nos visitando hoje, e a partir disso compreender também quem somos nós, ou seja, parte deles que aqui ficou, degenerou, e depois passamos pelo novo processo de evolução, tanto biológico inicialmente, como técnico também. Eles chegaram a colocar, né, de maneira velada, de certa maneira, para esse casal, que também são os responsáveis pelo aparecimento das nossas grandes religiões, ou seja, contatos no passado inspirando, vamos dizer assim, o sentimento religioso de povos do passado. Esses contatos não eram feitos com esse objetivo, eram feitos para a passagem, segundo eles tentam colocar, para a passagem de conhecimentos técnicos e sociais para ajudarem a própria humanidade a evoluir mais rapidamente, né? Mas, evidentemente, seres com essa capacidade tecnológica, chegando aqui na Terra há milhares de anos, ou centenas de anos pelo menos, evidentemente só poderiam ser encarados como deuses, né? Como foram na verdade. Existem outros contatos com seres totalmente diferentes de tudo isso que a gente viu até agora também, em termos rápidos com vocês. São os contatos com os seres conhecidos como Greys, os cinzas, né? Existe muita polêmica da realidade, do interesse desses seres e da maneira deles verem a nossa humanidade, se positiva ou negativa. Agora, um desses contatos, talvez um dos mais impressionantes, certamente, que envolveu Beth Anderson, nos Estados Unidos, ela teve vários contatos, várias vezes foi sequestrada. Agora, a maior parte desses contatos ela não tinha a menor noção, a menor memória, estava tudo bloqueado. A partir de hipnoses sucessivas, foi sendo reconstituída, passo a passo, toda a história de experiências ufológicas dela, desde a infância até as últimas. E sempre com seres com esse tipo de conformação. E esses seres, em determinado momento, chegaram a afirmar o seguinte para ela, que eles são os zeladores das formas de vida terrestre, que muitas das coisas que eles fazem em relação à nossa humanidade que geram até uma visão negativa em relação a eles, né? Como se eles estivessem fazendo alguma coisa em termos negativos, na realidade está sendo feito pelo próprio bem da nossa humanidade. Eles chegaram a alegar que o homem da Terra, né, ele está caminhando para um processo de se tornar estéril, e que essas intervenções genéticas, experienciações genéticas que eles estão fazendo, estão sendo realizadas justamente para tentar minorar esse tipo de problemática que a gente está começando a desenvolver, né? Isso pode ser só uma história contada por esses seres, ou não, né? O futuro dirá, né? Uma das coisas mais impressionantes que foi mostrada para Beth Anderson, dentro de uma dessas suas experiências, é o chamado Museu do Tempo, como ela passou a denominar. Foi mostrado, né, dentro de uma espécie de uma instalação subterrânea que esses seres teriam aqui na Terra,
uma espécie de um museu praticamente vivo, essa era a ideia que ela tinha, mostrando vários povos da Terra com seus representantes ao longo dos últimos milhares de anos, como se eles estivessem ali congelados um a um, índios, povos que viveram na Terra 6, 4, 3 mil anos atrás. Né? E aqui vocês têm uma ilustração que tenta retratar isso. Né? Exemplares, né? Ela não pôde afirmar se eram realmente seres humanos da época que estavam de alguma maneira preservados ou não, mas eles passavam esse tipo de impressão, uma impressão muito viva realmente que se tratavam de seres humanos ali de alguma maneira preservados, como se fosse uma sequência mostrando passo a passo a evolução da própria espécie humana e da cultura terrestre ao longo dos últimos milhares de anos. Né? Aqui vocês têm justamente um dos momentos que Betty Andrews reviveu dentro de uma das hipnoses. Ela foi levada para dentro de uma dessas naves, depois para uma base, e lá, uma base desses seis, e lá ela viu um feto sendo retirado de uma mulher terrestre. Né? Então, nesse momento, é que ela perguntou o porquê que eles tinham que fazer aquela coisa terrível. Né? E foi dito para ela justamente o seguinte, que ela havia sido levada naquele dia justamente para presenciar aquilo e receber a explicação de um porquê daquele tipo de fato que, segundo ele, estava sendo feito em larga escala aqui, frente à nossa humanidade. Então, tiraram o feto, colocaram dentro de um recipiente, como vocês estão vendo aqui, né? Os olhos do feto foram circuncisados, né? E esse, como vocês estão observando aí, o slide tenta passar, a criaturazinha ficava dentro de uma espécie de um tubo, né? Com alguma forma de líquido, né? Daí é que foi dito para ela que justamente isso estava sendo feito justamente com o objetivo de preservação da própria forma humana aqui na Terra, né? E esses seres afirmaram o seguinte, que esses fetos, com o passar do tempo, se tornam eles mesmos, ou seja, eles estavam indicando, na verdade, que a própria espécie deles, né, de certa maneira, estava atualmente sendo gerada e sendo mantida a partir desse tipo de geração híbrida de seres, né? Parte, vamos dizer assim, extraplanetária, parte humana. Então, a gente está chegando ao final dessa parte introdutória, a gente vai fazer um intervalo de 15 minutos, né? E nós vamos retornar então para a palestra do Orlando e em seguida a gente vai fazer a nossa palestra principal de hoje, intitulada Áreas de Incidência, né? A visão que a gente gostaria de deixar para vocês é o seguinte, o fenômeno ufológico não é algo para que a gente acredite nele simplesmente, a gente deve procurar informações e para avaliar se a coisa merece realmente credibilidade ou não. A gente não está buscando aqui uma crença ou levar vocês a acreditarem em alguma coisa, né? O importante é vocês buscarem informações para aí sim terem uma noção se a coisa é realidade ou não. E outra coisa que é fundamental para nós é a seguinte ideia, se o fenômeno UFO a nível de totalidade fosse uma coisa negativa para a nossa humanidade, certamente a gente não estaria aqui ainda hoje, né? Vivendo com certa liberdade, como a gente pensa pelo menos, né? Porque nós sabemos que o fenômeno ufológico vem acompanhando a nossa humanidade há milhares, para não falarmos de milhões de anos atrás, né? É certo também que existem, e podem existir, devem existir, em termos até lógicos, ser fácil de ser aceitado, determinadas civilizações que podem ter um nível tecnológico bastante avançado que permita a eles, a essas civilizações chegarem aqui, mas não tem uma evolução técnica, uma evolução espiritual compatível, né? Ou seja, eles podem chegar aqui com o mesmo tipo de objetivo, às vezes predador, que nós poderíamos ter se chegássemos até um outro mundo que tivesse vida, por exemplo, né? Eles poderiam estar aqui, alguns deles, vindo aqui simplesmente, como eu falei há pouco, nos piratear, levando o que a Terra pode oferecer, seja em termos físicos ou até biológicos, né? Em termos geológicos ou não. Essa é a nossa ideia. O fenômeno ufológico ele tem várias gamas, né? São vários aspectos diferenciados, né? Agora, eu acredito piamente, né, não a partir de uma crença fundada em nada, mas a partir de toda a pesquisa que eu realizei até hoje na minha vida, que nós temos que nos preparar realmente para um momento em que uma parcela do fenômeno UFO, justamente essa parcela ligada a seres de aspecto humano, vai fatalmente se aproximar de maneira definitiva. Esses seres têm afirmado o seguinte, ou seja, como eu coloquei há pouco, que nós somos descendentes de grupos deles mesmos. Ou seja, o que está sendo feito, pelo menos por parte desses seres que chegam até nós na atualidade, é um processo de preparação da humanidade para que a gente possa retornar ao convívio de uma espécie de comunidade cósmica da qual nos afastamos do passado, segundo esses seres mesmo declaram, a partir dos tais cataclismas, tá? Obrigado pela atenção, a gente vai ter um intervalinho de 15 minutos e retornamos com a programação que vocês receberam em casa realmente.